Então, pessoal, vamos retomar. Estamos estudando o artigo 37. Vamos agora para o parágrafo 8º. Esse parágrafo 8º, ele não é um parágrafo forte para a nossa prova da PM. Para a prova, por exemplo, do DEAP, ele explica o chamado contrato de gestão, tá? Olha só, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante um contrato de gestão, tá? Então, é possível que um órgão receba mais recursos públicos, mas ele precisa cumprir metas de desempenho, tá? Esse aqui regulamenta o chamado contrato de gestão. Para quem já foi meu aluno, qual é o princípio que regulamenta esse parágrafo aqui? Dentro do LIMP, qual é o princípio? Não. Pense o seguinte, olha a palavra, contrato de gestão, eu preciso cumprir metas e ganho mais dinheiro. Qual é o princípio? Eficiência. É o princípio da eficiência. 1998, emenda 19, trouxe o princípio da eficiência. Obviamente que para a prova do DEAP, não para a PM, tá? Quiser anotar aqui, para quem vai fazer os dois, princípio da eficiência, contrato de gestão, tá bom? Mas para a PM, só a letra da lei, não é o caso de perder muito tempo, tá? Parágrafo 9º, nós já estudamos sobre o teto, nós vimos que o teto se aplica à administração indireta quando receba recursos públicos. O parágrafo 10 a gente já viu, o parágrafo 11 a gente já viu, o parágrafo 12 a gente já viu, né, quando a gente estudou lá sobre o teto, sobre vedação. E aí chegamos num artigo importantíssimo para a nossa prova, que é o artigo 38. Esse tem probabilidade de cair na minha prova. O artigo 38 diz assim, ó, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, se aplicam as seguintes disposições. Então, nós podemos ter um servidor público, olha só, nós podemos ter um servidor público eleito no mandato eletivo? É possível? Seja um servidor civil ou militar. As regras são as mesmas? Não, não são as mesmas, tá? O servidor civil se aplica o artigo 38. Então, essa regra aqui, ó, se aplica para o servidor civil. E o militar? O militar se aplica o artigo 14 e mais o estatuto. Por exemplo, o nosso presidente atual, Bolsonaro. O que aconteceu? Ele era um oficial das Forças Armadas, certo? Ele se aposenta e ele acumula a aposentadoria de militar com, né, a remuneração de presidente da República. Nós vamos ver quando o praça tem estabilidade ou não tem estabilidade. Isso é estudo do estatuto da PM, tá? Então, militares seguem outra regra. Agora, o servidor civil se aplica essa regra aqui. Então, professor André, se for se aventurar aí como, né, concorrer a um cargo eletivo, vai se aplicar essa regra aqui para mim, tá bom? Se for militar, é outra regra. Então, vamos lá, ó. Se for um servidor público, né, concorrendo ao mandato eletivo, que regras que ele vai ter? Primeira regra ali, ó. Tratando-se de um mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Então, ó, se for um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, obrigatoriamente eu me afasto do cargo. Ou seja, eu me afasto do meu cargo e fico recebendo como deputado, fico recebendo como senador, fico recebendo como governador, mas eu me afasto do cargo. Não é o caso do nosso governador aposentado, é diferente, né? Mas vejam bem, o servidor, tá? Ele se afasta do cargo e fica recebendo como deputado, como senador, tá? No cargo eletivo federal ou estadual. Agora, se for, ó, inciso 2, se for no caso de prefeito, no caso de prefeito é duas regrinhas. Ele afasta do cargo, emprego ou função e opta remuneração. Ó, se for prefeito, afasta do cargo e opta remuneração. Por que isso, professor? Porque, por exemplo, um servidor pode ganhar mais que o prefeito. Aí ele vai se afastar do cargo e vai optar qual remuneração ele quer ganhar. Entenderam? Então, pode acontecer isso. Acontece muito, inclusive, né? Tem servidores aí que são
procuradores, auditores e tal, eles se elegem numa cidade pequena, por exemplo, como prefeito, ele se afasta, mas opta pela remuneração dele, obviamente, tá? Então, se for cargos de prefeito, afasta do cargo e opta remuneração. E agora, a grande regra aqui, e se for vereador? Vereador já é diferente. Olha só, vereador eu preciso analisar duas coisas. Olha só, havendo compatibilidade de horário, ele percebe as vantagens do cargo, emprego, sem prejuízo do cargo eletivo. Então, se for eleito vereador e houver compatibilidade de horário, exemplo, as sessões da Câmara são de manhã, eu trabalho à tarde, da 1 às 7. O que acontece? Não tem choque de horário, havendo compatibilidade de horário, vai acumular o cargo público com o cargo eletivo. Ok? Agora, ele se elegeu prefeito, mas não há compatibilidade. As sessões são no mesmo horário de trabalho. Aí aplica-se a regra do prefeito. Olha o que diz ali, ó. Não havendo compatibilidade de horário, será aplicada a regra do inciso anterior. A regra do inciso anterior é a regra do prefeito, que é afasta e opta. Ok? Tem que saber isso para a prova. Tá? Aqui tem chance grande de cair na prova. Como é que eu memorizo? Cargo eletivo federal e estadual, se afasta. Prefeito, afasta, opta. Vereador, se é compatível, acumula. Incompatível, afasta, opta. Ok, é só isso aqui. Mapa mental. Fechou? Tá? Parece fácil, né? Mas são palavras-chave, que eu preciso lembrar para a prova. Ó, isso aqui é mais difícil de memorizar. Agora, isso aqui é fácil de memorizar. O meu cérebro lembra. Federal, afasta. Prefeito, afasta, opta. Entenderam? Então, faça a palavrinha-chave ali que vai lembrar. Beleza. Aí tem mais duas regrinhas aqui, tá? Que não são tão fortes para o concurso de vocês, mas são importantes. Olha só. Em qualquer caso que exija o afastamento de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para promoções por merecimento. Então, enquanto, por exemplo, o professor está sendo vereador, eu estou contando tempo de serviço para todos os efeitos no Estado, menos para promoção por merecimento, só por antiguidade. Ok? Nós vamos estudar o estatuto, vocês vão ver que existe promoção por merecimento, existe promoção por antiguidade. Tá? Quando eu era sargento do Exército, eu fui o terceiro colocado geral da Escola de Sargento do Exército, eu fui promovido a segundo sargento por merecimento intelectual. Mas alguns dos meus colegas foram só ser promovidos 2 anos depois por tempo de serviço. Então depende da carreira, vocês vão ver isso comigo no estatuto. Tá? Pode ser promovido por merecimento ou por tempo de serviço. No caso, se eu estou afastado para um mandato eletivo e sou um servidor civil, eu só posso ser promovido por antiguidade, nunca por merecimento. Merecimento é para quem está trabalhando no cargo, quem não está trabalhando. Por exemplo, o DEAP, a carreira do DEAP tem promoção por merecimento. Então, se é um agente do DEAP concorrer a um cargo eletivo, ele não tem promoção por merecimento, só por antiguidade. Entenderam? Vamos lá. E para efeito desses benefícios previdenciários, os valores, né, é como se estivesse em serviço. Então, estou trabalhando como vereador, eu vou contribuir para a Câmara ou para a Previdência do Estado? Para a Previdência do Estado, porque é quem vai pagar minha aposentadoria. Então, vamos pegar o meu caso aqui. Eu, servidor do Estado, me elegi prefeito. Eu afasto do cargo do Estado e opto a remuneração. Acabando o mandato, eu volto a ser servidor do Estado. Aqueles 4 anos que eu fiquei contribuindo para a Previdência, vai para o município ou vai para o Estado? Vai para o Estado, como se eu estivesse trabalhando normalmente. É isso que está dizendo o inciso 5. Pessoal, os mais importantes, 1, 2 e 3. Tá bom? 1, 2 e 3, fortes candidatos a pintarem na nossa provinha aí. Ok? Artigo 39. O artigo 39 não é um artigo forte aí para minha prova, tá? Do artigo 39, nós temos algumas regras que são interessantes de eu saber. A primeira regra é o seguinte: vocês vão estudar com a Prof. Karen o artigo 7 lá da Constituição, que trata dos direitos sociais. São direitos dos trabalhadores. Um servidor público tem direito a todas as regras de um servidor de um trabalhador seletista, do artigo 7º? Não.
Então, para o servidor público, as regras do artigo 7º, somente esses incisos que a Constituição destacou aqui. Por exemplo, olha a pergunta que eu vou fazer, é uma pergunta maldosa. Nos termos do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, um servidor público tem direito adicional de periculosidade ou de insalubridade? É maldoso que eu fiz a pergunta. Porque vocês teriam que voltar lá no artigo 7º e ler todos os incisos para ver se está citado o inciso da periculosidade e da insalubridade. A resposta é sim ou não? É não. Ah, professor, mas os servidores ganham insalubridade. Não ganham? Quem é enfermeiro, por exemplo? Ganha. Sabe? A primeira turma que ganhou insalubridade é da dona Nelce ali. A dona Nelcinda, enfermeira aposentada do USME, né, o advogado, acho que foi o Wagner, lá de Santa Maria, ele levantou essa tese, já se discutia isso antigamente, né, porque não está previsto no artigo 7º o servidor ganhar insalubridade. E aí eles discutiram a questão da insalubridade e ganharam. A primeira turma que ganhou. Hoje, né, normal, todo servidor ganha insalubridade. Mas está previsto aonde? Na Constituição do Estado, no Estatuto do Estado, mas não está na Constituição Federal. Tá bom? Então, essa é a questão mais maldosa que eu já vi. Foi uma questão de juiz federal. Perguntava se, conforme o artigo 39, parágrafo 3º, o servidor público tem direito ao adicional da insalubridade. Não tem direito, conforme a Constituição. Conforme os estatutos, tem direito. Tá bom? Tá? Eu já fiz a remissão aqui, ó, só para vocês saberem o que um servidor tem direito. Tá? Precisa memorizar isso? Não. Não precisa memorizar, tá? Mas eu vou falar logicamente, vocês vão conseguir visualizar. Olha só. Primeiro, inciso 4º, tem direito a um salário mínimo, servidor, tá? Inciso 7, tem direito à garantia de um salário nunca inferior ao mínimo. Inciso 8, tem direito ao 13º. Inciso 9, tem direito ao trabalho noturno superior ao diurno. Quem estudou a legislação do DEAP, eles ganham adicional noturno, de 25% da hora normal. Tem direito ali, ó, a salário família. Tem direito à duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Nós sabemos que o servidor não é 44, é 40 horas semanais, né, aqui no Estado, mas não pode ser superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais, a jornada de trabalho. Tem direito ao repouso semanal remunerado. Tem direito à hora extraordinária, superior a 50% da hora normal. São as horas extras que os agentes do DEAP ganham. Tem direito ao gozo de férias anuais. Tem direito à licença gestante. De quanto é a licença gestante no Estado? 180, tá? Cuidado. Olha só, a regra é a mesma da Constituição Estadual. A licença tem que ser duração superior a 120. A Constituição do Estado de Santa Catarina diz que as mulheres têm direito à licença gestante de quantos dias? 120. Mas nós temos uma lei própria que fala que é 180, é melhor, é mais benéfico. Mas o que cai na prova de vocês? A Constituição Estadual. E a Constituição Estadual diz que a licença gestante é superior a 120 dias. Tá bom? Então, duração de 120 dias. Na prática, é 180, é melhor, é mais benéfico. Tá bom? Eu vou explicar isso de novo, então não se preocupe quando a gente estudar a Constituição Estadual. Licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, por exemplo, né, PM 10% das vagas, hein? Brincadeira, né? Redução dos riscos inerentes ao trabalho, né, tem as normas de segurança do trabalho, e proibição de diferença salarial de critérios de admissão em relação sexo, idade, cor e estado civil. Então não pode discriminar, né, por questões de sexo, idade, sexo e tal. Vocês viram aqui, ó, li todos os incisos. Alguma vez eu falei periculosidade e insalubridade? Não, né? Não está na Constituição Estadual, Federal, está só nos estatutos e nas constituições estaduais, tá bom? Então, pessoal, do artigo 39, o professor foi bem avançado aqui. O que eu quero que vocês saibam? O que eu vou falar agora. Quem que recebe subsídio? Anota aí. Faz assim, ó, subsídio. Faz uma bolinha, subsídio. Quem que recebe subsídio? Vamos puxar as setinhas aí, tá? Quem recebe subsídios ali, ó? Membros de poder, detentores de mandato eletivo, então vocês vão escrever membro de poder, mandato eletivo, então prefeito, governador, deputados ganham subsídios. Quem mais ali, ó? Ministros e secretários ganham subsídios. E ainda, quem ganha subsídios está lá no parágrafo 8º.
servidores organizados em carreira. Tá? Então, fecharam os esqueminhas? Vou voltar. Escrevam subsídio, puxem membro de poder, detentor, mandato eletivo, ministro/secretário e servidores em carreira. Exemplo de servidores em carreira: a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal ganham subsídios. Ok? Está aqui a garantia do subsídio dos servidores. Fechou? Artigo 39, é isso que eu preciso saber para a prova. Vamos lá, 40. Pessoal, 40 é muito forte para a nossa prova. O 40, ele trata da Previdência. O 40, ele trata do regime próprio. Todo servidor público contribui por um regime próprio de Previdência. É o que está sendo discutido no Congresso agora. Vocês têm ouvido falar da reforma da Previdência. É justamente esse artigo 40 que vai ser alterado. Tá bom? Então, nós não vamos perder muito tempo com as regrinhas que estão aqui. Eu só vou falar algumas coisas que são importantes. Tá? Mas vejam bem, ó, o artigo 40 é um artigo longo. O que vocês precisam saber? Ó, que servidores titulares de cargos públicos efetivos vão contribuir para um regime próprio. Se quiserem anotar em cima ali, regime próprio. Artigo 40 é o regime próprio. É a previdência do servidor. Eu contribuo para o IPREV do Estado. Eu não contribuo para a Previdência Social Federal. Eu contribuo para o IPREV do Estado. Artigo 40. Tá bom? E aí, olha só, quais são as regras da aposentadoria hoje? Hoje, isso vai cair, tá? Hoje, tem a aposentadoria por invalidez permanente, tá? Ó, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, exceto acidente. Então, se um servidor, por exemplo, se envolver num acidente, ele se aposenta, provimentos integrais. Teve uma moléstia, né, uma doença que fez ele se aposentar, vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Tá bom? Segunda forma de aposentadoria. Essa é a mais importante que nós teríamos que estudar aqui. Essa eu quero asterisco. Aposentadoria compulsória. Quando que o servidor é obrigado a se aposentar? Vamos lá, quem já estudou comigo isso aqui? Direito administrativo, é um ato discricionário ou um ato vinculado? Ato vinculado. Tá? A prova do DEAP é o gabarito da questão. Tá? Olha só, a aposentadoria compulsória, quando que se dá? Aos 70 anos de idade ou 75 na forma de lei complementar. Então é isso que vocês têm que saber. O servidor chegou aos 70 anos ou aos 75 anos, quando tem lei complementar, tem que se aposentar, é obrigatório. É a aposentadoria compulsória, tá bom? E aí vem aquela aposentadoria voluntária. Quando é que o professor aqui voluntariamente pode se aposentar? Segundo essas regras hoje. Né? Vocês têm visto que vai chegar lá em 62 até 65 anos, né? Com a nova Previdência. Hoje, como é que se daria? Ó, aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição ser homem, ou 55 anos de idade e 30 anos de contribuição ser mulher. Essa é a primeira regra. Tá? Aí se aposenta com vencimentos integrais. A segunda regra, ó, aos 65 anos de idade ser homem e 60 anos de idade ser mulher, com proventos proporcionais. Então, para mim levar todo o meu vencimento que eu recebo hoje, eu tenho que ter, no mínimo, 60 anos de idade e 35 anos pagando contribuição. Aí tem direito à aposentadoria integral. Tá? Os militares é assim? Não. Quando é que os militares se aposentam? Com 30 anos de serviço. Está se discutindo agora para 35. Né? Mas hoje, atualmente, o militar, a regra é outra, é de 30 anos de serviço. Tá bom? Fechou? Então, do 40, eu chamo a atenção de vocês do inciso 2. Quando que se dá a aposentadoria compulsória? Eu acho que se for cair alguma coisa, é isso aqui. O resto é muito avançado e vai cair tudo isso aqui com a reforma. Tá? Então, o inciso 2, eu quero que vocês tenham um cuidado especial. Beleza, tá? Então, aqui vão ter regras especiais que a gente não precisa esquentar muito a cabeça com isso aqui, tá? É muito avançado. E aí nós vamos para o artigo que cai muito em prova, que é o artigo 41 que o professor esquematizou aqui. Tá? Então, do 41, pessoal, do 40,
Eu só esquentaria a cabeça com o inciso 2. Porque se cair uma coisa ali muito avançada, dificilmente alguém vai acertar, tá? Vamos lá. Agora, do 41, eu quero o gabarito. Eu quero o gabarito de vocês aí, tá? 41, ó. São estáveis, após 3 anos de efetivo serviço, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso. Então, vamos lá. Vou fazer a maldade agora. São estáveis após 3 anos de serviço público os nomeados para cargos em comissão em virtude de concurso público. Errado, né? O que eu troquei? Eu troquei efetivo por comissionado. O comissionado tem estabilidade? Não. Então vamos lá. Olha a linha do tempo aqui, ó. Onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui, antes do edital. Vai sair o edital, né? Vai sair o edital, período de inscrição, vai ter a prova, vai ter os classificados, e aí vem o primeiro ato importante da nossa vida, que é a nomeação. Nomeação é quando sai meu nome lá no Diário Oficial. Aí eu tenho um tempo para tomar posse. O que é a posse? É quando eu vou assinar o termo de posse. Então, aqui a administração assina e eu, servidor, né, futuro servidor, também assino. Antes da posse, eu sou servidor? Não, eu sou um nomeado. Só vou me tornar servidor quando eu assino o termo de posse. Pessoal, não cai isso na prova de vocês, cai no DEAP. Eu vou ensinar vocês o Estatuto dos Milico, ok? Mas essa regra, eu preciso chegar ali na estabilidade. Como nós estamos estudando o capítulo do servidor civil, como é que se dá para o civil? Ele é nomeado, ele tem uma posse, entrega os documentos e ele entra em exercício, ou seja, ele começa a trabalhar. Por quanto ele começa a trabalhar? A vida inteira ali até chegar aos 70 anos, né? Vai indo. Quando ele passa 3 anos, ele passa por um período de avaliação, que a gente dá o nome de estágio probatório. Nesse estágio probatório, ao final dos 3 anos, é formada uma comissão e ele vai ser apto ou inapto. Se ele é apto, ele adquire estabilidade. Ele vai ser considerado um servidor estável. E aí ele vai ficar aqui, ó, sombra e água fresca. Tá? Passou o período de estágio probatório. Para os praças, não é bem assim, né? Eu sofri isso, tá? Como praça das Forças Armadas ou da PM, quanto tempo é para ver a sombra e água fresca aqui? 10 anos. 10 anos, tá? Oficial não, né? Oficial 6 meses, 2 anos de academia, mais 6 meses de aspirantado. Né? O praça, né, fica paleteando aí 10 anos para adquirir estabilidade, mantendo o conceito elevado, cai no conceito ruim e vai embora. Né? Aí aconselho e tchau. Então é bem pior aí para os praças. Ok? Então, para o servidor civil, é bem mais tranquilo, ó, é 3 anos. 3 anos de estágio probatório adquire estabilidade. Tá? Então, o servidor efetivo, aprovado em concurso, após 3 anos, adquire estabilidade. E aí, essa estabilidade é eterna? Né? Inclusive, agora estão falando, vamos alterar, vamos tirar a estabilidade do servidor, já está na Constituição. Vamos chover no molhado. Já tem a possibilidade do servidor perder o cargo público. Quando é que o servidor perde o cargo público? Olha só, o servidor estável só perde o cargo público quando? Me esqueci de falar uma coisa. Se ao final do estágio probatório não deu certo, não fui bem no estágio probatório, o que acontece comigo? Sou demitido ou sou exonerado? Exonerado. Exoneração não é punição, é só termo de vínculo. Perde o vínculo, tá? Então, fui exonerado aqui. Beleza, foi apto, adquiriu estabilidade. Mas pode perder o cargo público? Pode. Parágrafo 1º. Olha o que o parágrafo 1º diz. O servidor público estável só perde o cargo quando? Em virtude de sentença judicial, só que essa sentença judicial, ó, tem que ser transitada em julgado, ou seja, não pode caber mais recursos públicos, né, judiciais, então tem que transitar em julgado. Segundo, num processo administrativo que assegure a ampla defesa, ou seja, através de um PAD,
né, um processo administrativo, é um PAD, né, onde a prefeitura, por exemplo, pegou um servidor em improbidade, ela faz o processo e demite o servidor. Tá? E também a avaliação periódica de desempenho na forma de uma lei complementar, assegurada a ampla defesa. Após adquirir estabilidade, o servidor ainda continua numa avaliação periódica de desempenho. E se ele não vai indo bem, ele perde o cargo. Ok? Beleza? Isso pode acontecer com a PM também, né? Vocês, depois que adquirir estabilidade, também pode perder o cargo, dependendo do que fizer. Tá? Mas vejam bem, para o civil, são essas regras aqui. E existe uma quarta regra que não está no artigo 41, que está lá no 169, que nem cai na prova de vocês, que é o excesso de gasto com o pessoal. Vocês têm visto que o governador está muito preocupado com o excesso de gasto com o pessoal. Por quê? Porque se ele ultrapassa, ele tem que demitir servidores. Tá? Então vejam bem, ó, quando o governador ultrapassa o limite, além de ele estar praticando uma improbidade, ele é obrigado a baixar a despesa. E aí como é que ele baixa a despesa? Ele baixa a despesa exonerando no mínimo 20% dos cargos comissionados, todos os servidores que estão em estágio probatório, e se mesmo assim não baixar, aí eu começo a mandar servidores de carreira embora. Então, por isso que tem esse cuidado, né, de não se ultrapassar os limites de gasto com o pessoal. Tá bom? Então, o que eu quero que você saiba? Do parágrafo 1º, as 3 que estão no artigo 41. Fechou? Vamos lá. Aí nós temos o parágrafo 2º do artigo 41. Esse parágrafo 2º cai muito em prova. Asterisco nele aí. Olha só. Digamos que um servidor A aqui, vamos pegar uma historinha aqui, ó. O parágrafo 2º, a explicação está aqui, ó. Tá? Olha só. Imagine que um servidor A é analista aqui do Estado. Analista do tribunal, por exemplo, tá? Ele é um analista. E imagina que esse cara foi envolvido aí numa determinada situação e ele foi demitido. Só que esse cara, ele está inconformado. Ele busca um advogado e diz, olha, eles erraram, não era eu, era outro, muito parecido comigo, não era eu. E o advogado, muito bom, entra na justiça e consegue uma sentença revertendo a demissão desse cara. Então, o A ocupava o cargo de analista e o A foi demitido. O cargo do A vagou ou não? Sim, vagou o cargo. Pode fazer outro concurso? Pode. Aí vem o B, né, feliz da vida, e ocupa o cargo do A. Fechou? Então, o B está ocupando o cargo do A. Passou no concurso. Na época, abriu a vaga aqui, entrou o B. Ok. Só que o A, inconformado, ficou brigando na justiça. E o A conseguiu uma sentença. O que vai acontecer com o A? O A vai ser, ó, reintegrado. É a chamada reintegração. O A volta a ser analista. Agora vamos fazer a leitura do texto. Olha o que diz. Invalidada por uma sentença judicial a demissão do servidor estável. Então, para o A poder brigar na justiça, o A tinha que ser estável. Então, o A estável, inconformado com a sua demissão, consegue uma reintegração. E olha o que diz. Será ele, então, o A, reintegrado. E aí o B. O que acontece com o B? O B vem após a vírgula. E o eventual ocupante da vaga, que é o B, se estável, a maldade da Constituição. Se estável o B, ele tem 3 direitos. Reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, marque aí, ó, sem direito à indenização, é porque geralmente eles colocam com direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tem várias questõezinhas de prova aqui. Olha só, o B, a gente contou a história do A. O A passou no concurso, era estável, foi demitido. Entrou na justiça. O B, desavisado, entrou, fez o concurso, passou. Só que o B, ele era técnico do TJ. E ele era estável lá. Ele adquiriu estabilidade como técnico.
Tá? Então, ele era estável. E aí, o B estudou, passou para analista. Ok? O que tem direito o B? Se ele é estável, ele pode querer voltar para o cargo de origem, que a gente chama de recondução. Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ok? Então, isso é maldade. Por quê? E se o B não é estável? O que acontece com o B? Ele é exonerado. Tchau, perdeu o vínculo com o Estado. Então, a Constituição diz isso. Tá? Então, deixa eu só explicar e daí eu faço a pergunta. Vamos agora ler, enxergando ali, ó, invalidada por uma decisão essa demissão, né? Eu tenho direito, então, ó, a ser reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao seu cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Professor, como é que eu vou memorizar isso? Vai fazer o texto e vai ficar fazendo o que eu estou fazendo. Eu fiz já 2 vezes, vamos fazer mais uma. Ó. O servidor ocupava um cargo, foi demitido, ele entra com uma ação, ele é reintegrado, o eventual ocupante, se estável, reconduzido ao cargo de origem, aproveitado ou posto em disponibilidade. Fechou? É assim que a gente decora isso aqui. Pode fazer a pergunta. Sim. Não. Olha só, o B. Vamos pensar o caso do B. O A voltou. O B, ele tem direito, se estável, ou seja, se já passou 3 anos de estágio probatório, ele tem 3 direitos. Ele volta para o cargo de origem, ele é aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Seria meu caso, por exemplo, eu era estável como sargento do Exército. Se, por exemplo, eu ocupei o cargo de alguém, e esse alguém entrou na justiça e ganhou, eu teria direito à recondução para o cargo de origem ou ser aproveitado em outro cargo do Estado. Ou ainda ficar em disponibilidade até vagar uma vaga. Tá? São as 3 possibilidades que eu tenho. Agora, se eu não era estável, perdeu o vínculo. Aí ocorreu a exoneração. Então, a garantia do servidor é ser estável. Agora, a pergunta aí que eu faço para os meus alunos. Eu adquiro estabilidade no cargo ou eu adquiro estabilidade no serviço público? No serviço. O cargo não me pertence. A aquisição da nossa estabilidade é no serviço público. O meu cargo é o próximo inciso, é o que cai muito em prova. Foi a última questão da prova da Polícia Civil, que é o próximo parágrafo ali, ó. Olha só, eu já esquematizei aqui, ó. O cargo pode ser extinto? Pode, por lei, né? Pode extinguir o cargo. Acabou o cargo agora. E aí? O cargo pode ser declarado desnecessário? Pode ser declarado desnecessário. Não quero mais o cargo. E aí, eu não, né? O governador não quer mais determinado cargo. O que acontece com os servidores que ocupam aquele cargo? Depende. Se o servidor é estável no serviço, porque o cargo não é dele, ele é estável no serviço, ele tem um grande direito que a gente chama de disponibilidade. A disponibilidade é a proteção do servidor que é estável. Servidor estável tem direito a ficar em disponibilidade. Ou seja, ele não fica ocupando o cargo, fica aguardando um cargo vagar, recebendo proporcional ao seu tempo de serviço. Ah, e eu me esqueci de falar uma coisinha aqui, ó. Quando o B foi reconduzido, ele tem direito à indenização? Por exemplo, o B aqui, ó, ele voltou para o cargo de origem, ele tem direito a pedir uma verbinha aqui? Não. Não tem direito, é sem direito à indenização. Tá? Agora vamos voltar para o parágrafo 3º, porque ele cai mais que o parágrafo 2º. Ó, o cargo pode ser extinto, o cargo pode ser desnecessário. O que acontece, ó? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável, circula a palavra estável, fica em disponibilidade
com remuneração, cuidado, ó, eles vão trocar essa palavra, proporcional, não é integral, é proporcional ao seu tempo de serviço. Ok? Fechou? Ah, professor, é difícil? Claro que é. Né? Eu preciso separar aí 20 mil candidatos, tá? Mas, pessoal, uma lida é difícil, na segunda já não é mais difícil. Na terceira eu já memorizei, tá? Confie no cérebro de vocês. É uma máquina poderosa, tá? Ele é poderoso. Por mais que eu não ache que está memorizando, ele está memorizando, ok? Só que eu tenho que ajudar ele, eu tenho que repetir, tá? Então, esse parágrafo eu quero todo o carinho especial nele. Esse parágrafo terceiro aqui, tá? E o último parágrafo, olha só. Como condição para adquirir a estabilidade, né? O parágrafo 4º diz que vai ter aqui, ó, a formação de uma comissão. Tá? Então, olha só. Como condição para adquirir a estabilidade, é obrigatória uma avaliação especial de desempenho por uma comissão constituída para essa finalidade. Então, quando, por exemplo, um servidor que passar no DEAP, quando chegar lá no final dos 3 anos, forma-se uma comissão e essa comissão faz uma avaliação especial de desempenho, para ver se esse cara é apto ou não. Ou seja, a gente soma todos os conceitos e vê se esse cara é apto ou não. Ok? Parágrafo 4º do artigo 41. Vamos embora. Fechamos aí as regras dos servidores civis. Vejam só, 2 dias de aula, né? Conseguimos ver tudo. Pessoal, isso deu mais ou menos, se vocês forem ver, deu mais ou menos umas 2 horas cada aula. Então, deu 4 horas aula. O que eu quero de vocês a partir de agora? Quem puder, assiste em velocidade 1,5 a 2, para rever essas aulas. Tá? Aumenta a velocidade da aula. Vocês vão ver esse conteúdo em 2 horas. Se vocês conseguirem ver esse conteúdo em 2 horas, espaçado em 2, 3 semanas, vocês memorizam isso aqui. Tá bom? Agora, não pense que só assistindo uma vez, sem ler em casa, vai memorizar isso aqui. Mas nós, só se for um gênio. Tá? Não tem como. Vocês estão vendo que o professor vem na palavrinha e diz ali, e muda a palavrinha, é o que a banca faz. Tá? Então, a gente enfrentou todos os possíveis, né? E com todos os detalhes. Não acabou ainda, tá? Aguenta aí que agora vem a parte militar. Tá? Agora chegou a parte que vai reger a vida de vocês, né? Ó, os militares estaduais, é aqui que vai regulamentar a vida de vocês. Então, a regra constitucional é o artigo 42, mais as regras do 142 e mais o estatuto, que é o estatuto, né, dos policiais militares. Então, vamos lá, artigo 42, ó. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícia civil. Não, polícia civil não, né? IGP, não. Polícia e bombeiros. Instituições organizadas à base da hierarquia e disciplina. Nós vamos entender lá o que é hierarquia e o que é disciplina. Tem que saber os dois conceitos. São os militares estaduais, tá? E do Distrito Federal e de territórios. Aplicam-se aos militares dos estados, tá? Além do que vier a ser fixado na lei, que é o estatuto que vocês têm, tá? As disposições do artigo 14, parágrafo 8º. Artigo 14, parágrafo 8º é a regra que permitiu o Bolsonaro a se aposentar, que nós vamos ver agora, tá? Aplica-se o artigo 40, inciso 9, que é aquela regra que nós vimos lá do teto. Aplica-se o artigo 142, parágrafos 2º e 3º, que é a parte dos militares federais. Além disso, cabendo uma lei estadual específica, dispor sobre o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelo governador. Vocês vão estudar comigo que oficiais ocupam postos e têm patentes. Os praças têm graduações, tá? Oficial ocupa posto, praça ocupa graduação. O posto do oficial é conferido pelo governador, a graduação da praça é conferida pelo comandante geral. Fechou? Veja o método mnemônico aqui, ó, bem fácil de memorizar, tá? Então, aos pensionistas dos militares estaduais, aplica-se o que for fixado numa lei específica.
Então vamos agora pegar umas remissões aqui. Vejam bem, poderia cobrar as remissões? Entendo que não. Só a do 14. A do 142 não, porque não vai estar no edital de vocês, tá? Mas olha só, vamos para o 42, o 14, porque ele cai na prova. Olha só, eu coloquei aqui primeiro do 142. Olha só, o artigo 142, ele rege as Forças Armadas. Algumas regras do 142 se aplicam aos militares estaduais. Daí faz a remissão ali, ó. As Forças Armadas, constituídas de Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas à base da hierarquia e disciplina, destinadas à defesa da pátria, tá? E aí tem as regrinhas aqui, ó. Não cabe habeas corpus em relação a uma punição disciplinar militar. A Karen vai ensinar isso para vocês. Tá aqui a regra. Na prática não cabe, né? Na teoria ali não cabe, mas se tiver um abuso de direito, cabe, tá? Mas legalmente falando, ó, não cabe habeas corpus para as punições disciplinares dos militares. É quando se faz um PAD militar. Eu vou ensinar isso mais à frente, tá? Por exemplo, militar faltou com a verdade. E aí ele foi preso. Cabe habeas corpus? Em regra não. Tá? Vai ter que aguentar ver o sol nascer quadrado. Tá? Aos membros das Forças Armadas, denominados militares, então os militares federais são militares, tá? Além das outras disposições, ó, é garantida uma patente aos oficiais. Então, o que eu tenho que trazer? Trazer para o Estado. Os oficiais têm patentes, tá? Além disso aqui, ó, aos militares da ativa que tomarem posse em cargo, emprego ou função civil permanente, eles passam para a reserva. Vou ensinar isso no estatuto, tá? Não se preocupe, eu vou ensinar isso olhando o nosso estatuto aqui, que é melhor. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função civil temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado. Nós vamos aprender o que é agregação, tá? E existe um prazo para ele ficar agregado. Qual a diferença entre o inciso 1 e o inciso 2? O inciso 1 é o que o professor André aconteceu. Eu era servidor efetivo de carreira das Forças Armadas, eu era segundo sargento de carreira, e eu passei num cargo permanente. O que acontece? Eu passo automaticamente para reserva. Eu sou o segundo sargento da reserva. Agora, se um militar da ativa ocupar um cargo temporário, um cargo comissionado, ele fica agregado. Nós vamos aprender o que é agregação no estatuto, tá bom? Então, deixem cenas para os próximos capítulos. Tá? Eu estou fazendo uma remissão que não vai cair na prova de vocês, estou só mostrando. Aos militares é proibido a sindicalização e a greve, isso vai estar no estatuto também. Os militares também, ó, não podem ser filiados a partidos políticos. E o oficial perde a patente, ó, quando ele é julgado indigno para o oficialato ou incompatível com ele. Nós vamos ver isso no estatuto. O oficial perde o oficialato. E o oficial condenado na justiça comum militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, tá, por uma sentença transitada e julgada, será submetido a um julgamento, para ver se ele é digno ou não para o oficialato. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção de vocês, deixa eu só ver aqui. A lei disporá sobre o ingresso, nós vimos que vai ter uma lei própria aqui no Estado, que cai na prova, que é a Lei Complementar 587. Nós vamos estudar bem direitinho ela. Então, vejam bem, essas remissões aqui, elas fazem uma regra geral. Mas o que vocês têm que saber? Da Constituição, saber que a Polícia Militar e Bombeiros são militares estaduais, regidos pela hierarquia e disciplina, e que o governador confere a patente para os oficiais. Está aqui o gabarito. Ok? O que vem a mais é estatuto mesmo. Aí é estudo de estatuto. Tá? E o artigo 43, é só para finalizar a aula de hoje, não cai em prova, dificilmente cai em prova, mas está no edital da PM, tá? Que são as chamadas regiões. Ó.
Para efeitos administrativos, a União poderá articular suas ações em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e redução das desigualdades. É possível, então, criar regiões aí para o desenvolvimento social e econômico, tá? Então, não é o caso de perder tempo com o artigo 43. O artigo 42, que é a nossa base, só saber aqui, né, militares estaduais, hierarquia e disciplina. As outras regras nós vamos decorar o estatuto. Feito, pessoal? Ficamos por aqui. Na próxima aula, aliás, aguardem um pouquinho aqui comigo, vamos só fazer umas questões, só para vocês matar a curiosidade, como é que cai isso.